antes de eu ministrar, porque Deus já preparou tudo. Deus faz todas as coisas perfeitas, ainda que nós não achamos que é do jeito que Deus planejou, mas Deus já traçou um projeto para que tudo se realize de acordo com a sua vontade. Eu quero convidar você nesta noite a abrir comigo a sua Bíblia, Salmos de número 23. Tenho certeza que todos, ou grande maioria, já ouviu ou já leu a respeito desses salmos. E por esses dias eu tenho observado e meditado nesses salmos. Comecei a analisar algumas coisas, principalmente nesse ano que nós estamos vencendo. Amém, igreja? Estamos vencendo. Amém? No Salmos 23, o salmista Davi, ele diz assim no verso 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No verso 5, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E para fechar, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi, ele traz uma passagem que nós lemos, alguns interpretam de uma forma, outros de outra, mas os Salmos de número 23, ele nos ensina algo que muitas das vezes a gente não quer compreender. Quando ele começa a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tenho certeza, eu não gravei o nome do jovem que deu testemunho aqui, como que é o nome dele? O Lucas. Com certeza, quando ele começou a fazer essa prova, estudar para que tivesse êxito nesse objetivo dele, certamente em algum momento, não sei se foi o caso, ele deve ter perguntado, mas se o Senhor é o meu pastor, e por que eu não consigo? De repente você hoje também está vivendo algo semelhante. Por que a Bíblia diz, por que o salmista Davi declara que o Senhor é o meu pastor e me falta tanta coisa? Eu não consegui realizar isso ou aquilo, por que será? A Bíblia, quando diz nesse verso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a tradução correta é, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Instruindo-nos que, ainda que falte alguma coisa, ou que nós não conseguimos de imediato aquilo que nós queremos, Ele ainda é o nosso pastor. Ele continua sendo o nosso pastor, Ele continua nos conduzindo, nos guiando pelas veredas da sua justiça. Porque, irmãos, nós passamos praticamente o ano inteiro lutando, correndo atrás dos nossos objetivos, dos propósitos, daqueles quais
Deus mesmo os colocou no nosso coração. E talvez muitos deles não foram realizados. Já está chegando já 2026 e nós não conseguimos realizá-los. Talvez você planejou, ou quando chega ali 2024, na virada do ano, a gente, como o pastor declarou aqui, a gente se ajoelha diante do altar e fazemos um voto, fazemos um propósito com Deus, para realizar um sonho, ou talvez concluir algo que já está em andamento. Mas o 2025 chega, o ano chega, e a gente luta, e muitas das vezes não atinge o objetivo. E há momentos que a gente chega a questionar a Deus, ou a grandeza de Deus. Muitas das vezes a gente chega a questionar a grandeza de Deus. Será que realmente Deus faz milagre? Será que realmente só acontece na vida do meu irmão, da minha irmã, e não na minha? Será porque eu coloquei diante de Deus um propósito e eu não consegui? Eu quero dizer para você e para mim que nós conseguimos sim. Só que nós ainda não pegamos aquilo que nós almejamos, mas diante de Deus já está preparado. Diante do Senhor já está tudo preparado para nós. Só que muitas das vezes a gente ainda não alcançou, não pegou. E ao decorrer da mensagem você vai compreender por que muitas das vezes ainda não pegou, ou porque ainda não chegou até a mim ou a você. Há coisas que a gente ainda não alcançou, há objetivos que a gente ainda não concluímos, mas diante de Deus já está tudo certo para nós. O salmista, ele vem dizer para nós: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu tenho certeza que nesse ano, para muitos daqui, que está aqui presente, ou para aqueles que irão ouvir posteriormente, faltou dinheiro, faltou por um período saúde, faltou amor, faltou muitas coisas na sua vida. Só que Deus, cuidando de tudo o tempo inteiro está. Pastor, mas por que faltou? Por estar faltando, por que não aconteceu do jeito que eu planejei? Se você analisar a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Se você analisar a palavra de Deus, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo 7, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por que algumas questões da nossa vida ainda não realizaram? O Evangelho segundo São João, no capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A gente analisa aqui, irmãos, que existe uma condição. Deus realiza tudo aquilo que nós pedimos. Mas Ele coloca uma condição aqui: se nós estiverdes nele, e se as palavras que Ele nos instrui a fazer estiver em nós, e nós permanecer,
Aquilo que nós abrirmos a boca, aquilo que nós clamarmos, aquilo que nós desejarmos, será realizado. Sabemos que esse ensinamento Jesus declara aos discípulos a respeito daquilo que deviam fazer, mas palavra que se aplica a mim e a você nesta noite. Aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, aquilo que você almejou nesse ano de 2025, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, mas a bondade e a misericórdia de Deus permaneceu conosco. Muitos gostariam de estar aqui sentado como você e eu estamos aqui hoje. Mas por algum momento, por algum motivo ou por alguma circunstância, uma enfermidade ou algo diferente, lhes tirou esse privilégio de estar aqui. E Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos permite estar aqui hoje, ouvindo a palavra, um testemunho que nos edifica a fé, que nós não devemos desistir. Ainda falta algum tempo para vencer o ano. Não é muito, mas é o suficiente, porque Deus é Deus de milagre, é Deus de providência, de solução. Ainda que a gente olha e fala assim, não, mas falta pouco tempo, 3 dias, 4 dias. Irmãos, 1 segundo para Deus é o tempo suficiente para Ele mudar a sua história, para mudar a sua vida, a minha vida. Deus não trabalha com esse tempo cronológico que nós trabalhamos. Deus não precisa disso, nós vivemos nesse tempo. Mas para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Ele simplesmente só precisa dele determinar a palavra, que é algo que a gente precisa entender e compreender. A palavra que sai da nossa boca, da nossa língua para fora, pronunciada, ela tem um poder, ela tem um peso. Muitas coisas são barradas na nossa vida porque nós declaramos derrota. O Senhor está dizendo, eu vou fazer, eu vou enviar. Não vai acontecer. Nas circunstâncias das quais eu me encontro, não vai acontecer. A pessoa está pensando desta forma. Dificilmente vai acontecer. Porque Deus respeita a sua opinião também. A gente só precisa entender que o salmista, ele passou por lutas, por adversidades, por batalhas, por perseguições, enfermidades, por adversidades, como nós passamos. Mas Davi, ele descreve aqui, mesmo eu passando por tudo isso, o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, porque Deus está comigo, Ele me supre em meio às lutas, em meio às adversidades. Aquilo que a gente acha que é impossível, que não vai acontecer, Deus supre, Deus realiza. A gente só precisa mudar, né? Como diz aí os coaches, virar essa chave negativa que não vai acontecer, não tem possibilidade. Faça 1, 2, 3, 4, tenta 10, 20 vezes, se for necessário. Lógico, consulta a Deus. Não faça sem consultar a Deus, porque muitas das vezes também Deus está falando assim, não faça, porque se você fizer vai morrer, vai dar errado. E a gente vai lá e faz, né? E paga caro pela desobediência. Porém, se você colocou diante de Deus um propósito, consultou ao Senhor, e Ele autorizou fazer, vai ter barreiras, vai ter impedimento, é natural. E quando vem muito fácil, tem hora que a gente precisa rever, né?
Existe um dito popular aí, que a gente tem que ver de onde que vem assim a esmola, porque costuma vir muito fácil. E o crente, o homem e a mulher de Deus, não quer dizer que tudo que vai fazer ou conquistar tem que ser com batalhas, com luta, com dificuldade extrema. Não significa isso, mas há coisas que nós passamos, processos que nós passamos, que vai ter adversidade, vai ter lutas no meio do caminho. Deus vai nos provar, vai nos levar ao limite das nossas forças, da nossa fé, para ver se nós realmente queremos aquilo. Porque você já parou para pensar que muitas das vezes a gente quer algo, mas quando a gente começa a avançar em busca daquele objetivo, a nossa mente começa a dizer assim, não vale a pena. É cansativo demais. Uma das coisas que eu vou citar como exemplo aqui, se não for isso, se for mentira, erga a mão aí, pode falar que eu vou ficar na minha. Propõe um regime. Vou fazer uma academia ou fazer um exercício físico. Para mim perder peso, para que eu tenha uma saúde melhor. Irmãos, primeiro dia parece até ser fácil, até parece, mas não é. Segundo dia você já não quer nem ir. Terceiro dia você já quer abandonar, melhor eu comer, melhor eu ficar de boa, porque esse negócio está me arrebentando, acabando comigo. Mas se passarmos essa fase, a gente vê os benefícios. E os benefícios são bons, mas só que o processo é doloroso. Até passar um período, seja 10, 15 dias, faça uma prova, inicia um jejum. Até a virada do ano eu vou fazer um jejum. Seria maravilhoso, hein? É uma ideia, tá? Vou fazer um jejum. De repente aquilo que você mais gosta de fazer, agora é tentador, né? Gosta muito de tomar uma coquinha? Vou fazer um jejum de coca. Que maravilha seria, né? Mas como é difícil fazer, porque em todo lugar que você chegar, alguém vai te oferecer coca. Nesse calor de 40 graus, até eu que não sou muito fã, uma coquinha gelada cai bem, viu? Mas nós sabemos dos malefícios dela também. Mas é bom. Porém, se a gente inicia qualquer coisa, 1, 2, 3 dias, o sofrimento é terrível. Quem toma café, por exemplo, é uma dor de cabeça infernal. Dizem, né? Eu não, graças a Deus, esse mal eu não sofro. Porém, quem tem o hábito, tenta parar, faça o teste para ver. Não é doloroso, mas depois tem benefícios. A palavra de Deus, ela também é assim na nossa vida. No início, dói, machuca, porque precisa nos modelar, nos moldar para uma vida melhor. Por isso que a gente vem e lê esse texto e fala assim, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí a gente vai e pensa assim, agora, ano de 2026, eu vou ter tudo o que eu quiser, porque nada me faltará. Mas eu quero te falar uma coisa ruim. Não vai faltar luta, não vai faltar problemas, não vai te faltar um monte de coisas. Vai te faltar o dinheiro, né? Porque eu gostaria que não faltasse, mas vai faltar também. Mas o Senhor continua sendo o nosso pastor, porque Deus não é Deus na minha e na sua vida por aquilo que Ele nos dá, mas porque Ele é Deus em nós. Deus é Deus porque Ele nos proporcionou a vida, nos proporciona a eternidade. Não é pelos bens, não é pelas conquistas apenas. É bom, é gratificante,
É maravilhoso você ter a certeza que você vai realizar aquilo que você colocou em pauta, aquilo que você já planejou. Mas se caso não acontecer, a gente precisa entender que Deus continua sendo Deus. Estava conversando com uma pessoa por esses dias, e quando as coisas estão bem, espiritualmente na nossa vida, Deus é maravilhoso. O pastor é a melhor pessoa que eu tenho, tá? Principalmente quando eu estava doente, hein, pastor? Agora sarei. Esquece. Calma aí. Mas quando a gente começa a perder o vínculo com Deus, a motivação com Deus, alguém é culpado. Alguém se torna culpado da minha ou da sua derrota. E dialogando com essa pessoa falava assim: eu saí por causa que lá o pastor fez isso e isso comigo. Por isso que eu estou fazendo o que faço. A pessoa saiu da presença, desviou por eu espero a Deus, creio, peço a Deus que seja por um tempo. Mas a gente precisa entender, irmãos, Deus não tem culpa, o pastor não tem culpa, eu sou responsável pela minha caminhada com Deus. Mesmo que as adversidades, as lutas sejam grandes, pesadas, eu tenho um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus. Porque o salmista vem dizer e relata e diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque enquanto nós estamos sendo conduzidos, enquanto nós estamos sendo arrebanhados para as águas tranquilas, onde há um refrigério, onde há uma tranquilidade, vai tudo bem. Tudo maravilhoso. Tudo de acordo com o nosso desejo, porque o que mais nós desejamos hoje é poder estar dentro do nosso lar, com um ar-condicionado ligado, no refrigério ou em um ambiente fresco. Eu não sei se na casa de vocês está fazendo calor, porque lá em casa eu cheguei até a pensar que eu nem estava em casa. Eu, por um período dessas madrugadas aí, eu falei: Deus, será que já foi? Eu falei: misericórdia. Não, sem condições, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas a coisa que nós queremos é estar em um lugar de repouso, de descanso, tranquilo. Se puder deitar numa rede, tranquilinho, não tiver que fazer nada. Mas acontece que nem sempre é assim. Acontece que em meio a esse trajeto, em meio a essa caminhada, nós vamos passar por lugares que a gente não quer passar. Vamos viver momentos que nós não queremos viver. Vivenciar situações que não queremos vivenciar. Processos que nós não queríamos passar por ele. Quem gostaria de estar doente, irmão? Quem? Em sã consciência. Quem gostaria de estar em um leito de hospital, ou até mesmo em casa? Ou quem gostaria, só a expressão: graças a Deus, que ninguém deposita nem R$1 na minha conta, eu não quero dinheiro, não gosto de dinheiro. Irmãos, pelo amor de Deus, hipocrisia se falar um negócio desse, né? Nós não, pode até não gostar, mas nós precisamos. Não tem como.
A gente necessita, porque tudo está em torno do real aqui no Brasil, né? Tudo está em torno disso. Então não tem como. Nós vamos passar pelo processo, vamos passar pela dificuldade, pela luta, mas nós precisamos conscientizar e entender: o Senhor continua conduzindo os meus passos. Estou vivendo, passando por esse processo, mas Deus está comigo nessa jornada, nessa luta. Quando ele diz ainda mais, aleluia, refrigeras a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Se nós atentarmos o que esse versículo pode nos levar, o Senhor, Ele vai nos conduzir por um caminho de justiça. E um caminho de justiça, irmãos, vai ter sim, mas também vai ter nãos na nossa vida. Nós vamos receber os sims, mas vamos receber também os não. Porque Deus trabalha com justiça. A justiça de Deus não é a mesma que nós conhecemos. E misericórdia, mas não sei se eu posso dizer isso, se é justiça. Em geral, estou dizendo apenas do Brasil, do mundo inteiro. Nós vivemos um período de injustiça generalizada. Mas Deus, Ele trabalha com justiça. E talvez até que aquilo que nós olhamos hoje e vemos assim, parece que não tem justiça aqui, talvez é a justiça de Deus trabalhando. Né? Escolhas, caminhos, e tudo tem um preço. Aleluia. No versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como a gente dizer, abrir a nossa boca hoje e falar assim: eu não tenho medo, não terei medo, enquanto está tudo bem? A gente realmente não tem medo. Nós somos fortes, corajosos, valentes, até que a situação chega e bate na nossa porta. Quando a situação adversa, quando a luta, quando alguma coisa acontece conosco, é nesse momento que nós vamos ver se verdadeiramente nós não temos medo de nada. É nesse momento que nós vamos analisar e vamos refletir e ver se realmente nós somos corajosos, como nós falamos. Se nós verdadeiramente vamos declarar que nós somos soldados de Cristo em geral. Porque quando está indo tudo bem, é fácil. Mas quando a luta chega, quando a adversidade vem, é nesse momento que a gente vai saber se verdadeiramente nós estamos garrados, alicerçados no Senhor. E dizer que a luta só vai chegar porque você pecou, porque você cometeu algo de errado, muitas das vezes mas muitas das vezes Deus permite para provar exatamente a nossa fé. Há dificuldades, há batalhas, há lutas que nós enfrentamos que são extremamente importantes para nós nos levantarmos, nos motivar. Só que muitos soldados entregam a espada e se dá por vencido, se rende em meio às lutas. Se tem uma coisa que a gente precisa, irmãos,
é continuar, mesmo quando não houver, que parecer que não há esperança, porque esperança existe. Mas ainda que não pareça, se nós continuarmos, Deus sempre nos conduz por um caminho. Deus sempre vai criar um caminho que nos conduz à justiça, por amor do seu nome. Só que a gente, muitas das vezes, desanima, esquece de tudo que Jesus passou, de tudo aquilo que o Senhor foi submetido por minha causa, por tua causa. Tudo aquilo que Jesus se submeteu para que você e eu tivesse vida nele, esperança nele, no caminho. Muitas das vezes a gente esquece. Porque as lutas são grandes, as batalhas são árduas, mas nós temos um Deus que nos leva à vitória. E ele diz ainda mais: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O salmista Davi, ele é exemplo disso. Um homem que, de certa forma, se a gente analisar a história, um jovem que era excluso, porque simplesmente ele era um pastor de ovelha, ele não tinha os requisitos dos guerreiros de Israel naquele tempo, ele não tinha o preparo físico, nem sequer para usar uma armadura ou empunhar uma espada na sua mão. Mas Deus lhe proporcionou algo que surpreendeu os adversários de Davi. Deus lhe proporcionou uma vitória inimaginável. Algo que seria aos nossos olhos, ou que é aos nossos olhos, impossível. Um homem simplesmente com uma arma medieval contra um guerreiro astuto, treinado em guerra, em batalhas, bem superior à sua estatura, à sua força física. Mas Deus lhe deu sabedoria, lhe deu força, ao ponto dele ter êxito naquela batalha. E eu quero dizer para nós e para você hoje, 2025 está se findando. E foi um gigante para nós. Eu não sei para vocês, para mim foi um ano de superação, como disse o nosso irmão aqui. Eu não estaria aqui se Deus não estivesse comigo. Os irmãos é testemunha, a grande maioria que vivenciou a minha situação. Mas a gente vê que este ano é um ano de superação. Um ano que nos contradiz em muitas coisas, mas nos leva a uma certeza: que Deus ainda opera em nossa vida, em nosso favor. Porque em meio à adversidade, em meio às declarações do inimigo, que ele declarou em redes nacional que era ele que ia governar, que é ele que reina, mas para nós que servimos a Deus, nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo que governa e reina sobre a nossa vida. Por essa razão, nós podemos afirmar: 2025 está findando, mas é um ano de superação.
E o ano de 2026 nós cremos desde já que será um ano de vitória, de conquistas, de realizações ainda melhores, porque nós passamos pela misericórdia e pela bondade de Deus. Se nós abrirmos a nossa boca e falar assim, eu venci porque eu sou bom, porque eu consegui com a minha força, com o meu braço, mentira. Nós vencemos porque o Senhor nos sustentou, porque Deus está conosco. Deus nos possibilitou essa vitória. Para finalizarmos, aleluia. Certamente, no versículo 6, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós podemos declarar, igreja, que a bondade, a misericórdia, o amor de Deus nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Isso é um privilégio dado por Deus, porque a misericórdia de Deus é tão grande, é tão maravilhosa para conosco, que nós não temos nada para comprar, para oferecer ou para barganhar com Deus, mas Ele gratuitamente nos amou e nos proporcionou a vida, a esperança, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a gente encerrarmos o ano, podendo olhar, refletir, parar e analisar. Eu passei por lutas, por dificuldades, conquistas, consegui atingir objetivos, porque Deus me sustentou. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas não têm esse privilégio de poder estar falando isso hoje, porque muitas já sucumbiram, muitas talvez nem refletem nisso. Independente da crença, independente do seu posicionamento, a gente poder abrir os nossos lábios e declarar: eu estou aqui, eu estou vivo, porque Deus é misericordioso. Sei que tem profissionais aqui, homens e mulheres, que trabalham em prol da vida, da medicina, sabe que se Deus tirar o fôlego, não há o que ser feito. Ainda que usar toda a tecnologia, todos os aparatos, tudo o que for necessário, não há mais o que ser feito. E a gente poder agradecer hoje, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso para nós. Parece algo tão simples. A bondade de Deus para nós que não somos merecedor. Falhamos, erramos, pecamos, mentimos, roubamos, fazemos coisas que não deveríamos fazer, e mesmo assim a bondade e a misericórdia de Deus é conosco. Somente o Deus do céu, somente o Senhor pode fazer tais coisas. Porque a Bíblia bem diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é fato. Mas eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão do inimigo. Deus ainda tem misericórdia. E eu sou prova disso. Que se Ele não tivesse misericórdia, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Muitos já sabem, conhecem aí essa enfermidade chamada mistenias graves. Grande maioria dos portadores dessa enfermidade, alguns são paralisados, alguns membros do corpo, outros, de certa forma, são
extremamente prejudicado. Eu não digo que eu não fui. Eu falo porque fui, porque eu creio em nome de Jesus na sua graça e no teu favor, na minha vida. Momentos difíceis, momentos de dificuldades extremas. Mas às vezes eu me pego pensando e agradecendo a Deus que quando eu chego ali na consulta médica, que a doutora fala para mim assim: Fábio, como você está? Eu falei: estou bem, graças a Deus, e sorri para ela. Eu estou bem. Mas como assim? Você está bem mesmo? Não, eu estou bem, eu estou ótimo. Você está tomando os remédios? Eu falei assim: aí já é um problema, doutora. Vamos conversar sobre isso aí. Pensa num homem difícil tomar remédio, às vezes, sei não, é cabeça, né? Mas, enfim, Deus é misericordioso e nós precisamos entender: a mão de Deus está sempre estendida para nós, para liberar, ou já liberou a bênção. Só que muitas das vezes a nossa fezinha está tão pequenininha, diminuída, e aí a gente não toma posse da bênção. E o salmista, ele fecha dizendo: aleluia, Jesus. Na parte B do versículo 6, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Você poder declarar que você habitará na casa do Senhor por longos os dias, isso é maravilhoso, porque hoje, com esse calor todo, um dia está sendo uma eternidade para a gente, né? Mas você poder falar assim: eu vou habitar na casa do Senhor por longos, eternos dias. Passando por todo esse processo, mas na certeza, vai passar. Amém? E lembre-se de uma coisa, para fechar. Aqui está quente, não está? Está ou não está, irmãos? Amém? Segundo a Bíblia, existe um lugar pior. Então agradeça a Deus, louve o nome do Senhor e vamos clamar e pedir a Deus constantemente para que nós sejamos conduzidos pelo bom pastor.